Olha só, eu quero falar com você hoje sobre princípios de uma vida cristã saudável. Princípios de uma vida cristã saudável. Lembrando que a vida com Deus é um constante aprofundamento, constante evolução, e a palavra de Deus, à medida que você vai estudando, aprofundando, você vai entendendo aquilo que o apóstolo Paulo tentou explicar diversas vezes. Em alguns momentos ele chegava tentando explicar alguma situação, e ele falava: ó, profundidade das riquezas, quão grandes são os teus caminhos, e ele não conseguia explicar perfeitamente, porque a Bíblia, ela é mais profunda do que extensa. Então, às vezes, se você fizer um plano para você ler a Bíblia, em um ano você consegue ler. Não sei se você já fez esse teste, esse plano bíblico, mas você pode ler a Bíblia uma vez, duas vezes. Às vezes você não vai entender algumas coisas, mas na medida que você decide ser conduzido pelo Espírito Santo, você vai entender que ela é mais profunda do que extensa, e às vezes você vai em um versículo só, você vai mergulhar naquele versículo, vai ficar dias meditando, dias mergulhando, dias descobrindo, às vezes 2, 3 versículos, e eu separei alguns aqui para você tentar entender e trazer a vida desse grande homem de Deus que foi Paulo, para a nossa vida, amém? Atos capítulo 17, verso 16 fala assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus, os gentios piedosos, também na praça todos os dias com que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição do corpo. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão a dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos do culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois é esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aqueles que eu anuncio. Preste atenção nisso aqui. Paulo estava andando numa cidade chamada Atenas, na Grécia, e lá os historiadores dizem que lá haviam mais estátuas de deuses do que habitantes, só para você ter noção. O Deus de diversas coisas, Deus da chuva, do sol, da lua, um monte de coisa, porque eles eram de fato voltados para esse tipo de idolatria. E tinha uma estátua lá que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. No começo, Paulo estava o quê? Revoltado, intrigado com a religiosidade daquele povo. Ele se remexia no espírito, e por onde ele ia as pessoas não queriam saber muito bem o que ele estava falando. Chamavam ele de tagarela, chamavam ele às vezes de outras coisas que está escrito aqui, e aí chamaram ele num lugar para se reunir, para saber de que era de fato o que ele estava falando. E ele achou uma brecha nessa estátua chamada ao Deus desconhecido. Ele virou para aquele povo assim: ó, sabe esse Deus desconhecido aqui que vocês escreveram na estátua? É exatamente esse que eu prego a vocês. Por quê? Porque eles não conheciam a Deus. Ele achou uma brecha para pregar sobre o evangelho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, na minha e na sua vida, você vai tentar ganhar pessoas, você vai tentar falar de Jesus para algumas pessoas, que às vezes elas vão te chamar de tagarela, ou às vezes de louco, ou às vezes de perdido, ou às vezes de fanático, ou às vezes de religioso, ou às vezes de doido. Mas eu oro para que o Espírito Santo, ele coloque em você a ousadia, discernimento e habilidade para falar dele em toda situação. Porque um cristão saudável, ele não é fanático, ele é cheio do Espírito Santo. E às vezes nós não precisamos abrir a boca para falar. Às vezes vai ser uma situação que você vai estar passando, a pessoa do seu lado está com uma dor de cabeça. Quantas vezes eu falei isso aqui para você? E você vai ter a ousadia de colocar a mão na cabeça dela e orar por ela e aquela dor sair. Às vezes
uma dor, uma enfermidade, uma situação ruim, vai fazer com que a porta do coração daquela pessoa entre para Jesus, e Jesus vai entrar a partir da sua boca, a partir da sua fala, a partir da sua ousadia, a partir da sua fé. Mas você precisa entender algumas coisas para você começar a transitar nisso, porque é naturalmente humano, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aprovado, o medo de ser, às vezes, tido como chacota. Sim ou não? Às vezes você tem a impressão que a pessoa está pensando uma coisa de você só porque você foi na igreja, só porque você fala, só porque você posta versículos, e no meio que você está, as pessoas não se familiarizam com a sua religião, abre aspas, fecha aspas, religião. Porque a gente precisa saber conduzir a nossa vida cristã de uma maneira saudável. E Paulo, nesse momento aqui, ele estava o quê? Revoltado. A gente leu aqui um pouquinho, ele estava o quê? Ele estava agoniado, ele estava se revoltado em face à idolatria, mas ele não deixou que a sua revolta impedisse ele de pregar o evangelho para aquele povo. Então você não pode, eu e você não podemos fazer da nossa revolta uma causa religiosa. Nós não podemos fazer de Cristo uma placa de uma igreja, nós não podemos fazer de Jesus uma placa de uma denominação. Nós temos que ter uma convicção de que nós andamos pela graça, pelo Espírito, e não deixar que a nossa revolta às vezes impeça de que o evangelho seja pregado e as pessoas sejam libertas. Você está entendendo? E aí ele pregou, e a Bíblia fala que algumas pessoas aceitaram, outras não. E no verso 24 fala assim, o Deus, ele começa a pregar para aquele povo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor da terra e do céu, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então qual que é um princípio, uma chave que você tem que levar para a sua vida? Deus, ele não habita nesse lugar que a gente se reúne para falar dele. Ele habita dentro de mim e dentro de você. Ele habita dentro de nós, revoltando diversas religiões ao redor do mundo, em que erguem-se santuários, erguem-se altares, entregam oferendas, entregam sacrifícios, fazem votos, a fim de que Deus venha. Mas aí Deus fala assim: eu já fui. E quando ele veio, ele não mandou um livro, ele não mandou um conjunto de regras, ele mandou o melhor dele, ele mandou o filho dele. Por isso que quando você for ler as Escrituras, você tem que procurar Jesus em todos os versos que você for ler, porque Jesus veio para se cumprir o que foi escrito, o que foi dito, o que foi falado. Outra chave para você, no verso 25, Paulo começa falando assim, Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Quantas vezes você viu alguém falar para você: olha, você precisa servir a Deus, você precisa servir a Deus, seja com o seu dom, seja com o seu dinheiro, você precisa servir a Deus para Ele te amar, você precisa servir a Deus para Ele te aprovar, você precisa servir a Deus para você ser amado, você ser aprovado e você ser revelado no mundo. A palavra diz que Deus não é servido por mãos humanas. Sabe quem que você serve? Os outros filhos dele. Deus quer te levantar para você servir os outros que não conhecem a Ele. Deus quer levantar você para você servir os outros que não conhecem a Ele, para você ser um instrumento, um membro dentro do corpo dele, e atuar, e manifestar a vontade dele na terra. Então quando você vem, você o adora, você diz que você o ama, você o contempla, tudo isso é lindo, mas você precisa praticar isso amanhã, e depois, porque essa linha religiosa que vem tomando os nossos dias, ela vem dizendo que nós precisamos servir mais a Deus para ser mais amados por Ele. Mas a linha que está frisada, enraizada na Escritura diz: Deus não é servido por mãos humanas. Ele quer que você seja as mãos dele na vida daquelas pessoas que não conhecem. Quantos estão entendendo aqui? É para isso que você vem aqui, é para isso que você vem adorar, é para isso que você vem receber uma palavra, para que isso se aqueça, e amanhã você acorde com o coração queimando, em amor, em graça por Ele. E aí ele fala no verso 27 o seguinte, no verso 26, e um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Verso 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? O que ele está falando aqui? Exatamente o maior propósito da sua vida.
ele fala que Deus fez o homem a partir de um homem só, e toda a sua descendência com o propósito eterno de buscar Ele. Então, se você tem dúvida qual é o propósito de Deus na sua vida, o primeiro é buscar Ele. O primeiro é buscar a Ele. Porque quando você busca Ele, você começa a entender mais sobre Ele, e você consegue entender mais sobre a sua vontade, e a sua vontade fica de lado, e a vontade de Satanás mais longe ainda, e você mergulha nisso. Busca, 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 busca. Por isso que a palavra diz, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Está em Oséias, em algum lugar do livro de Oséias, está escrito lá. E aí ele fecha, olha, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Sabe por que às vezes nós não vemos sentido nas coisas que fazemos? Porque nós somos feitos com o propósito de buscar Ele. E consequentemente fala, nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, se você viver nele, se mover por Ele e existir nele, se você entender isso, a sua vida vai fazer sentido. Acontece que a gente quer lutar sempre contra a nossa própria vontade. E você precisa entender que se você se mover nele, viver nele e existir nele, tudo que você fizer vai fazer sentido. Às vezes você não vai entender na hora, mas as coisas vão se encaixar, e aqui está escrito lá em Romanos, vai se cumprir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Buscar a Deus. Todos os propósitos adjacentes da sua vida, eles vão contribuir, convergir para o propósito eterno. E se você encaixar isso aqui com o que está escrito lá em Hebreus 8, que diz que os dons e os sacrifícios, eles não são eficazes para salvar a nossa alma, você vai entender que tudo que você tem foi Deus que deu, sim ou não? Mas isso, quando você exerce o seu dom, quando você oferta a Deus o seu tempo, a sua vida, já veio dele. Ou seja, tudo que você pode fazer, Deus já te deu primeiro. Porque o dom que você tem foi Deus que deu. A vida que você tem foi Deus que deu. Então, quando você encaixa isso com o que está em Hebreus 8, você começa a devolver para Deus aquilo que Ele já te deu. Por isso que quando você para mergulhar nas Escrituras, para orar, para agradecer a Deus, para buscar mais de Deus, você está falando, Deus, no Senhor eu existo, no Senhor eu me movo, e no Senhor eu vivo. E aí a sua vida começa a se encaixar. Amém? 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 Só que Paulo, ele continuou naquele lugar. E aí, lá no capítulo 18, a partir do verso 9, capítulo 18, aqui de Atos, a partir do verso 9, isso mesmo. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará fazer nenhum mal a você, pois tenho muito povo nessa cidade. O que Paulo entendeu? Ele saiu daqui, ele foi para uma cidade chamada Corinto. Eu cortei um pouquinho do tempo aqui para a gente acelerar. E Deus tem uma revelação para ele. E ele começa a se movimentar naquela cidade, porque ele já cumpriu o seu propósito naquela cidade. Agora eu quero ler com você exatamente o que ele fez nessa cidade, que está lá em Corinto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Abra comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Olha só. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus como bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com eles cheiro de morte, para com aqueles aroma de vida para os que têm vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Nós não estamos como os outros mercadejando a palavra, pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus. Qual que é a segunda chave que eu quero deixar para você? Você
exala o bom perfume de Cristo. Só que você exala o bom perfume de Cristo a partir da hora que você entende que você está cheio dele e que você se movimenta mediante uma direção dele. Paulo foi para Corinto porque Deus deu uma direção para ele. Paulo teve uma visão nele e ele começou a exercer o propósito dele naquela cidade. Então, quando você tem uma convicção no Espírito do que você tem que fazer, você passa a exalar o bom perfume de Cristo. Algumas pessoas à sua volta não vão entender o que você está falando. Algumas pessoas à sua volta não vão entender o que você está fazendo. Mas Paulo fala, para aqueles que não estão entendendo, somos cheios de morte, mas para aqueles que estão entendendo, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Então não importa o que você está passando, não importa com quem você está andando no meio, importa que você tenha uma convicção de que o Espírito Santo te levantou naquele lugar. E por isso você precisa se encher todos os dias, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, mas você precisa ter um tempo para você estar com Deus, para você exalar esse bom perfume de Cristo. E Paulo começa a discorrer no mesmo capítulo aí, mesma carta, 2 Coríntios capítulo 3, no verso 12, ele fala, olha, tendo pois tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos naquilo que estava desaparecendo, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sob a leitura da aliança, da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. O que ele está falando aqui? Que quando Moisés se encontrava com Deus, lá no Velho Testamento vai falar sobre isso, lá em Êxodo, ele descia do monte, e o rosto dele estava resplandecendo, e as pessoas viam a glória de Deus resplandecendo no rosto dele. E o que Moisés fazia? Colocava um véu no rosto, para que as pessoas não vissem que aquela glória estava se desvanecendo. Algumas pessoas pensam que ele tampava o rosto, para as pessoas não se ofuscarem com aquela glória, mas não, era para que as pessoas não vissem que aquela glória estava sumindo. E aí ele subia de novo, falava com Deus, e voltava, e o rosto dele estava brilhando, aí ele cobria. Só que Paulo chega aqui e confronta essa atitude de Moisés, e ele faz um link com a tradição dos judeus daquela época. Ele fala, até hoje, quando a escritura é antiga, eles colocam um véu no rosto, se remetendo a Moisés. Mas ele fala, olha, só que esse véu já foi removido em Cristo. Você entende isso? O que eu aprendo com isso? Que nós precisamos andar na unção e não na tradição. Porque às vezes as pessoas elas querem embalar, encaixotar, tradicionalizar um momento, unção. Vamos supor que a gente está orando aqui, alguém está com uma enfermidade, a gente pega um lenço e coloca o lenço sobre a enfermidade e cura. Aí no domingo que vem nós vamos fazer o culto do lenço. Você entende? É exatamente isso que o povo faz. E para você ter uma vida cristã saudável, você precisa entender que você precisa fluir na unção e não na tradição. Por isso que no nosso culto a gente deixa o louvor livre, porque às vezes Deus quer falar mais, às vezes Ele quer receber mais, às vezes Ele quer fluir mais, porque nós não podemos engessar o corpo de Cristo. Você está me entendendo? Então o que você precisa entender é que a unção, ela se renova na medida que você se relaciona com Deus. A tradição não. A tradição daqui 30 anos tem que ser feita a mesma coisa que está sendo feito hoje. E está tudo bem. Mas se você quer ter uma vida cristã saudável, você precisa andar na unção. E entender que unção você só tem em Deus. Dia após dia. Quebrantado. Coloca uma música no seu quarto, comece a adorar a Deus. Coloca uma música no seu quarto, comece a falar com Deus. Deite no chão, deite na cama, ajoelha. Se você ora sentado, ora ajoelhado amanhã. Se você ora ajoelhado hoje, ora em pé amanhã, ora andando em volta da casa, se movimente. Não tradicionalize o seu relacionamento com Deus. Não engesse o seu relacionamento com Deus. Sabe? Porque senão você vai criar uma tradição própria sua. E talvez Deus quer falar em você em outros aspectos.
Talvez Deus quer que você coloque só um instrumental e comece a cantar para Ele, espontaneamente. Não estou falando de uma canção com ritmo bom, com melodia boa, bem cantada, não. Estou falando de uma canção que vem do coração. Porque a unção, ela flui a partir desse coração quebrantado. Amém? E a palavra fala que a mente daquele povo endureceu pela tradição deles. Então não deixe a sua mente endurecer. Amém? Porque a unção, a palavra unção, ela significa abundância, força e fertilidade. Ela vem da palavra sêmen. Força, abundância e fertilidade. Quando ela é revelada sobre a sua vida, ela é revelada para algo. Todas as vezes que Deus te der uma unção nova, é uma unção que te habilita para alguma coisa nova. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas. Isaías, Salmo 61, né? Isaías 61 fala isso. Porque Ele me ungiu para. Então a unção, ela vem na sua vida para algo. Então quando você vai para o secreto, quebrando o seu coração, ora, chora, e você sabe que é Ele que te toca, Ele vem com algo na sua vida. Talvez esse algo, essa unção nova, vai ser necessária, essencial, indispensável para os próximos dias. Um servo do Senhor nunca é pego de surpresa. É para alguém essa palavra aqui hoje. Deus vai revelar alguma coisa para você, que vai fazer sentido nos próximos dias. Talvez naquele momento não, mas Ele já vem com unção. Porque a unção, ela te ensina a adaptar. A unção, ela te renova. A unção vem como sabedoria para você entender os processos. A unção te ensina a não ter medo. A unção é cura e vai te ensinar a curar. A unção faz você se alegrar em meio à dificuldade. A unção não se exibe, ela se manifesta. A unção te fortalece. A unção te dá entendimento sobre a fase que você está passando. A unção te capacita para suportar a pressão. A unção desfruta do processo e a unção te habilita para o novo. Você quer viver o novo de Deus? Deixe Ele mergulhar em você. Mergulhe nele, deixe Ele te inundar com a unção dele, amém? E ele começa falando, no 2 Coríntios capítulo 3, verso 16, fala, olha, quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. O mesmo véu que ele estava falando. Quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde o Espírito está, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Sabe o que eu aprendo com essa passagem? Que quando você decide viver a liberdade de Cristo, que o véu é tirado, você consegue contemplar a glória dele. E quando você contempla, você é transformado de glória em glória. Sabe por que às vezes a gente luta com coisas há muito tempo, coisas nossas que a gente não consegue se libertar, não consegue se livrar? Eu falei disso no culto passado. Você lembra? Por quê? Porque a gente não contempla a Deus. Porque nós só somos transformados se decidirmos contemplar a Deus diariamente. Então às vezes a gente quer mecanizar o nosso relacionamento com Deus, mecanizar a nossa vida cristã, e não decidimos contemplar a grandeza dele, contemplar ele. Então se você quer ser transformado, o que é transformar? É sair de uma forma e ir para outra. Você precisa aprender a contemplar a glória de Deus. Você precisa às vezes abrir a porta da sua casa, olhar para o céu e falar, o grande Deus que fez isso, obrigado por esse dia. Você precisa estimular o seu coração para chorar, às vezes pelos cantos dos pássaros, pela nuvem no céu. Não estou brincando, porque Deus fez tudo isso, e às vezes a gente sai do nosso dia tão afobado, que nem para o céu nós olhamos, que nem para Ele nós olhamos, que nem dizemos que para Ele que nós o amamos. Então, para sermos transformados, nós precisamos contemplar a glória dele. E quando você contempla a glória dele, você entende que você é livre, porque o véu já foi tirado. Amém?
E aqui ele começa falando, pula lá para 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, 2 Coríntios 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que o poder provém de Deus e não de nós. Pausa aí. Qual é o maior poder que você pode ter na sua vida? Aquilo que nós falamos no começo dessa palavra. A palavra de Deus. Você é um vaso de barro que está sendo transformado na mão de Deus, mas dentro de você precisa estar a palavra de Deus. Para que cada dificuldade que você passe, você tenha uma palavra certa para aquele momento. E aqui ele entra aqui falando assim, ó, verso 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo. Você quer viver essa promessa para você? Você é atribulado? Sim, mas você não vai ficar angustiado. Você vai ser perseguido, mas não abandonado. Você vai ficar perplexo, mas você não vai desanimar. Você vai ser derrubado, porém não destruído. Tudo isso acontecerá quando você decidir se encher da palavra de Deus. Se encher da palavra de Deus. Vai te dar sono, vai te dar preguiça, vão surgir inúmeras outras coisas para você fazer, mas se você decidir, dia após dia, mergulhar na palavra de Deus, você vai viver essa promessa. E aqui ele, lá no verso 13 ele fala assim: tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Ou seja, sabe isso que você acredita? Você precisa falar. Sabe a promessa que está na palavra de Deus? Você precisa falar. Se você acredita, você precisa colocar para fora. Se você acredita, você precisa profetizar e declarar isso todos os dias. Então, se você estiver passando por um momento ruim na sua vida, se você estiver desanimado, você vai falar assim: olha, eu posso ficar perplexo com a situação, eu posso ser derrubado por isso, mas eu não vou ficar desanimado, eu não vou ficar destruído, porque a palavra do Senhor me diz isso. Amém. Então o seu papel para ter uma vida cristã saudável é, diante de qualquer situação, você abrir a sua boca, levantar a sua mão e declarar uma palavra sobre aquela situação. Você não vai ficar refém de tradições, de ritos, de campanha, de nada, porque a palavra de Deus já está dentro de você. Amém? Lá no verso 16, para a gente encerrar, fala: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas que as que não se veem são eternas. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você precisamos viver pela fé. Viver pela fé é decidir acreditar naquilo que você não vê. A primeira coisa que você precisa acreditar para ter a sua fé enraizada é saber que essa vida, assim como ele disse nesse verso 16 e 17, ela é momentânea. Tudo que você passar aqui vai ser momentâneo, vai ter um fim. Mas o amanhã, na eternidade, existe uma promessa para você. E é nessa promessa que você precisa voltar os seus olhos. Quando você estiver passando por qualquer momento ruim, você vai lembrar disso aqui: a leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que vem futuramente. Ou seja, a maior esperança da nossa vida precisa estar na eternidade. E deixa eu te falar algo: a eternidade já começou. Nós só estamos do lado de cada porta. A palavra diz que aqueles que creem não morrerão. A palavra diz que aqueles que acreditaram em Jesus já estão salvos, aqueles que não já estão condenados. Isso nos diz que a eternidade já existe.
nós só vamos passar por uma porta chamada morte, terrena. Se você entrar nos próximos versículos, 2 Coríntios 4, 16, 17, aí começa 18, 19, 20, fala, quando essa casa terrena, esse tabernáculo terreno, se for, Deus já preparou um edifício na glória para a gente. Você pode ler depois aí, 2 Coríntios 4, verso 18 e diante. Ou seja, é muito maior do que Ele tem para nós. Coloque os seus olhos nisso. Eu quero repetir para você. Tenha a convicção de que Deus habita dentro de você. Amém? Vamos ficar de pé. Ande no Espírito e não nas oportunidades. Sabe, ficou um verso para trás que eu quero frisar ele com você. 2 Coríntios 2, verso 2 fala, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, eu acho que não foi à toa que isso aqui ficou para o final, tá, gente? Eu vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Sabe o que Paulo falou? Que uma oportunidade se abriu para ele naquele momento, naquele lugar. Mas ele não encontrou dentro do espírito dele tranquilidade. Ou seja, você precisa andar no espírito e não pelas oportunidades que vão surgindo. Ande na unção e não na tradição. Viva a liberdade de Cristo, contemple a glória do Pai e seja transformado. Supere as dificuldades, mantendo a esperança na vida eterna. E viva pela fé. Decida acreditar naquilo que você não está vendo. Amém? Quero orar com você, agradecer você pela presença. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero introduzir esse momento novamente aqui desse louvor. Que você feche seus olhos. Comece a falar com Ele. Fala, Pai, eu preciso aprender a superar as dificuldades. Sabe, eu preciso, Pai, viver na unção e não numa tradição, um rito. Nós precisamos, meu Deus, nós precisamos olhar para a vida eterna, Deus, como uma realidade. Sabe, Deus, nós precisamos, Deus, andar, meu Deus, convictos de que o Senhor é conosco, de que o Senhor habita em nós. Nós precisamos tanto do Senhor, papai. Por mais que sejamos perseguidos, acusados, derrubados, caluniados, nós não desanimamos, nós não somos destruídos, Pai, porque nós carregamos o selo da garantia, Deus, um penhor que é o Espírito Santo. Ah, Jesus, ministra, Deus, sobre os meus irmãos, sobre os teus filhos, Pai. Ministra a tua verdade, Pai, ministra a tua palavra no coração deles, meu Deus, no nosso coração, papai, que a gente olhe para a eternidade, que a gente consiga, Deus, aprofundar no Senhor e ser cheios do Senhor, cheios da unção, Deus, a unção que nos habilita, a unção que nos capacita, a unção que nos renova, papai. Ah, Deus, vem com unção de resgate nessa noite. Oh, Espírito Santo, vem aquecendo o nosso coração. Sabe qual é a dificuldade que você está passando? Fala para Ele hoje. Eu não sei em qual chave, em qual pilar dessa pregação o teu Espírito se remexeu aí dentro, mas eu sei que alguma chave virou. Se aprofunde nisso aí e fala, Deus, eu preciso viver isso. Seja no viver pela fé, seja olhar a eternidade, seja em saber, papai, que o que nos salva, Deus, é aprofundar e buscar uma nova unção. Ah, Espírito Santo, 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 Santo.